os negócios não estar bem, ele fechar as portas, declarar a falência. Aqui no Brasil, se o negócio tá ruim, ele toma um empréstimo no banco, ele vende patrimônio pessoal, ele vai desfazendo o seu patrimônio e colocando naquela empresa. Nos Estados Unidos, as pessoas não fazem É isso. porque no Brasil é uma cultura, né? É amor. A É pessoa muito ama a empresa. apegado. Os americanos não são assim, não. Vocês vamos começar? Porque, Vamos. Assim, então a Amanda vai voltar e perrengues na advocacia. Esse é o quarto episódio, o último episódio de uma minissérie de 4 episódios, onde estamos fazendo o contrário das outras pessoas. Estamos contando os leões que a gente mata todo dia e não o sucesso, mas o processo para se matar esse leão. E vamos lá, é uma realização do Marco Alves Sociedade de Advocacia, apoio Amanda Gouveia, advogada, Paulo de Tarso, advogado, Ribeiro Corporation, patrocínio Meu Amigo Importa e despachante documentalista. Eu estou aqui hoje com os administradores Fabrício e Ana Paula, o advogado Paulo de Tarso estaria, não veio, infelizmente, depois eu vou brigar com ele, e vamos debater como uma espécie de continuação, não sei se eu posso dizer assim, do episódio 3, que nós tivemos uma visão um pouco diferente. Nós falamos dos perrengues, mas tivemos também condições e ferramentas para tentar melhorar esses perrengues, para evitar que o advogado passe tanto apuro, né? Ô Fabrício, se apresenta aí para nossa audiência, talvez alguém não tenha assistido os episódios anteriores. Então, eu me chamo Fabrício Ribeiro, eu sou administrador, consultor de empresa, perito em administração e, acima de tudo, eu gosto sempre de frisar isso, empreendedor. Tenho um MBA em administração de empresas e estamos aí na luta. Vamos lá, eu tô também aqui com a Ana Paula, que também é administradora, porém, administradora e ela faz tanta coisa que eu não tenho nem condições de falar. Ana Paula, se apresenta e fala um pouco do seu trabalho. Bom, para quem ouviu, eu sou Ana Paula Afonso. Para quem ouviu o episódio anterior ou não, eu não consigo me repetir. E isso para mim é uma dificuldade. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito eu não consigo. Então, tenho por formação a administração, gestão de pequenas empresas. A minha especialização é docência do ensino superior e também projetos e processos. Uma das coisas que eu aprendi nesse mundo é que eu sou uma pessoa que gosta de co-criar ou de ser e sou multiprofissional. Então, da mesma forma que eu tenho uma formação em marketing digital, eu também atuo com ONGs e associações. Então, eu sou empreendedora e eu sou empreendedora dentro daquilo que eu faço. Então, não vou me rotular. Eu vou apenas dizer que dentro da administração eu tento o meu melhor possível fazer aquilo que eu tenho disponível de recurso. Muito bem. Tem uma coisa interessante, porque quando a Ana Paula fala do trabalho dela, eu sempre fico com a sensação que agrega muito valor, né? E eu tento pensar como seria isso para mim, enquanto advogado. E outro dia eu estava ministrando um curso e eu cheguei à conclusão, quando eu falava sobre isso, que eu sou advogado por formação, mas eu exerço atividade de advogado só 20% do meu tempo. Os outros 80%, olha a desproporção. O que eu sou? Eu sou o vendedor do meu trabalho. Eu preciso trabalhar as minhas mídias sociais, que também está diretamente ligado com a venda do meu trabalho. Eu preciso cuidar de aspectos administrativos do escritório. Eu preciso ver quais os contratos estão chegando, como que isso vai equilibrar o meu caixa, como que eu vou gerar as cobranças. Enfim, eu estou lidando com outras coisas que não são propriamente típicas da advocacia, mas talvez típicas de qualquer outro negócio, né? E eu lembro também, e depois eu vou fazer uma pergunta para o Fabrício. Aliás, eu vou fazer agora, mas você não vai responder agora não, porque eu quero fazer um comentário primeiro. Por que a sua empresa se chama Ribeiro Corporation? Por que você escolheu um nome estrangeiro? Você vai responder daqui a pouco. Mas antes de responder, eu vou fazer uma introdução. Porque a gente fala muito de perrengue e talvez pode acabar sendo um consenso entre todo mundo que uma das formas de diminuir ou acabar com os perrengues talvez seja planejamento. Talvez, não sei, nós vamos explorar isso melhor. E eu vi uma apresentação do Fabrício uma vez na Câmara de Arbitragem da CESP, onde ele fala do maior projeto que ele já teve, que foi ele mesmo. O maior projeto do Fabrício foi ele mesmo. Então ele conta da onde ele partiu e onde ele queria chegar. Ele fala, eu saí daqui e queria chegar para cá. Então eu precisava encontrar os degraus adequados para que eu pudesse subir até onde eu queria. Então ele fez o primeiro planejamento dele foi o Fabrício, o profissional Fabrício.
Então, eu quero que ele fale um pouco dessa jornada, mas eu quero também que ele fale por que ele escolheu o Ribeiro Corporation, porque toda vez eu fico assim, gente, por que um nome estrangeiro? Vai lá, Fabrício. Tá, vamos lá. Como bem disse o Marco, né? Em 2014, eu saí da minha cidade, Altamira, lá no Pará. Eu tinha 17 anos. E eu não vim de uma família rica, muito pelo contrário, eu vim de uma família bem pobre. Mas isso não foi um impedimento para mim não correr atrás dos meus sonhos. A minha cidade na época era muito pequena, hoje eu falo na época, né, em 2014, porque tinha 40 mil habitantes. Depois que a usina hidrelétrica foi para lá, isso multiplicou, duplicou, né? Tipo, tem 140 mil habitantes depois da última vez que eu pesquisei. E nessa época não tinha o curso de administração. Então eu comecei aquela palestra falando, aonde você quer chegar? Nós temos que saber aonde nós queremos chegar. Eu sabia onde eu queria chegar. Então eu vim de Altamira para Goiânia para cursar administração na Federal. Só que quando eu cheguei aqui, eu era muito leigo, muito. Eu não sabia entrar no banco. Um dia eu fui no banco, eu precisei ir no banco, e aí eu falei, eu sempre fui muito vergonhoso, sabe, de perguntar assim, como que eu faço para entrar no banco? Eu falei, não, eu vou observar. E aí eu vi uma senhora no banco, sabe? Eu vi que ela foi, colocou o celular dela numa caixinha, né? E passou na porta. Eu falei, então é muito simples, vou fazer isso. Fui lá, coloquei o celular, quando eu passei na porta, travou. Aí eu falei, gente, eu já fiquei desesperado, porque aquele rapaz, né, que é o segurança lá, pra mim era policial. Pra mim, na minha cabeça, foi vai me prender e assim. E aí o rapaz tentando falar por mim, só que não tava ouvindo, né, que eu tava desesperado, né. Aí ele falou assim, não, perguntando se eu tinha chave no bolso. E aí falou, até que uma pessoa atrás me falou, você tem chave no bolso? Eu tenho. Eu falei, então é isso, volta, coloca que vai dar certo. Então assim, eu vim aprendendo durante o tempo. E eu sigo muito o professor, o doutor Mário Sérgio Cortella, né? Que ele fala o seguinte, você está fazendo o melhor possível. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu sempre fiz isso, só que eu não sabia que era dessa forma. Sempre fiz o meu melhor nas condições que eu tinha. Então eu vim para Goiânia e falei, cara, eu vou para a Federal, que é o meu sonho. Mas na minha cabeça, eu fiz o Enem na época, na minha cabeça era assim, me chamariam. Você vê como não tinha conhecimento nenhum, na época a internet era muito escassa, né, principalmente no interior. Então eu esperei alguma universidade me chamar, achando eu que iria me ligar, assim, uma coisa sem sentido nenhum. Até que um amigo falou, cara, você vai pra faculdade, você vai fazer um vestibular? Eu falei, então, tô esperando, né, o FG me ligar, porque eu tô aqui em Goiânia já, né, fiz o Enem, e ele falou, tá, e aí você se candidatou à vaga? Eu falei, eu fiz o Enem, né? Aí ele falou, não, mas você se candidatou à vaga para a universidade? Eu falei, e tem que fazer isso? Ele falou, tenho, SISU. Você não sabe? Aí foi me explicar aí que eu fui aprender. Então eu aprendi tudo aqui em Goiânia. Eu devo muito a essa cidade. Eu aprendi muita coisa aqui. E aí foi quando como eu já tinha passado a época de inscrição, eu falei, não vou perder tempo. Eu vou entrar na faculdade particular mesmo não tendo condição. Eu tenho certeza que lá vai ter bolsa, foi o que aconteceu. Fiz um vestibular para bolsa, consegui e entrei lá na Fazan. Só que é aquilo, fazer o melhor nas condições que você tem. E eu falei, não, mas meu sonho é para Federal. Eu vou conseguir para Federal. E aí eu corri atrás. E aí um certo dia eu cheguei na universidade, uma amiga minha chamada Joana, se ela estiver vendo esse podcast, um abraço para você. Ela falou assim para mim, Fabrício, por que você não vai para Federal? Aí eu falei, então, já passou o tempo, né? Hoje eu tô aqui na Fazan. Ela falou assim, não, faz o processo de transferência externa, né, de universidade para outra. Eu falei, mas é possível tomar uma particular e para uma pública? Ele falou, é possível. Se você fez o Enem, você pode se candidatar. Chegando em casa, corri e vi, estava aberto o processo, fiz e passei. Você pode pausar. Então, consegui fazer o processo e, graças a Deus, fui aprovado. Só que não foi em Goiânia, foi na cidade de Goiás, Goiás Velho. Fazer o melhor nas condições que eu tinha. Então, fui para Goiás Velho, passei lá 2 anos e meio, porque eu aproveitei muita disciplina da universidade que eu cursava administração. E, enfim, colei grau em administração na Federal, que era o meu sonho, né? Aí, voltando à pergunta que eu fiz na palestra, aonde você quer chegar? Eu sabia onde eu queria chegar. Então, para mim, foi fácil. Não o processo. Foi fácil encontrar os caminhos, porque eu sabia onde eu queria chegar. Agora, respondendo a sua pergunta, por que Ribeiro Corporation? Eu sou muito fã da metodologia norte-americana. Muito. Então eu pesquiso bastante e o brasileiro, se você parar para analisar, nós damos muito valor do que é de fora. Muito valor do que é de fora. Então, assim, eu tenho uma ideia de uma corporação.
que seria a ideia da minha empresa? É investir capital intelectual e financeiro, né? Know-how em outras empresas que a gente acredita. Por exemplo, hoje na nossa empresa nós investimos em duas, né? A revista do administrador, nós temos é uma startup aquela revista, né? Que a ideia da revista é falar mesmo da administração, né? E a LeadX Plataforma, que é uma plataforma para consultores. Tem empresa de consultoria, você precisa ter ali a sua interação com o cliente. Então, essa ideia surgiu comigo, mas não sou eu que desenvolvo ela hoje. Então, a Ribeiro Corporation entrou para dar esse suporte. Então, assim, eu pretendo atuar não apenas no Brasil. Inclusive, na palestra eu falei que a gente tem alguns contatos nos Estados Unidos. Inclusive, esse ano eu tinha a viagem marcada, não fui por não ter se planejado na questão do visto, mas o Marco já me ajudou. Estamos aí com data marcada, né, Marco, para fazer entrevista, para que ano que vem a gente possa ir lá e fechar uma parceria com um deputado de Massachusetts, lá em Boston. Então a gente vai levar uma parceria para ele para a gente poder fazer essa conexão. E para isso nós precisamos ter uma empresa internacionalizada, né? Já começa pelo nome, Ribeiro Corporation. Então eu sei onde eu quero chegar. Então, foi daí que eu fiz o mapeamento que o consultor sempre faz. As pessoas, quando contratam a consultoria, elas querem resposta rápida. E não é assim que funciona. O consultor, ele é a pessoa que vai te dar o direcionamento, mas quem vai fazer é você. Eu não vou pegar na sua mão e te ensinar a fazer, eu vou te mostrar como que faz. Então, para isso, a gente precisa mapear. E eu fiz isso em mim, lá no Pará, quando eu tinha 17 anos, só que eu não sabia que era isso. E vim fazendo naturalmente. E hoje, graças a Deus, estamos colhendo muitos frutos aí. Amém. Muito bom. Eu vi essa história dele num evento que nós participamos juntos e fiquei encantado. Realmente, eu fiquei admirado, na verdade, né? Ele com 17 anos ter esse pensamento, porque eu lembro do Marco de 17 anos. Ele tem a cabeça de administrador. Eu, sei lá, cabeça de vento. Porque eu não sabia o que eu queria e não sabia onde eu queria chegar. Tanto que quando eu fui escolher o curso universitário que eu ia fazer, eu quase fiz engenharia. O advogado Paulo de Tarso estava aqui no episódio 1 e 2, ele falou, cara, vamos fazer direito nós dois. Eu falei, será? Trabalhar de gravata? Será que eu quero isso? Ele, não, vamos fazer, a gente vai ter um escritório junto, a gente vai ficar rico e tal. Eu falei, ué, ficar rico pode ser legal. Então, é direito? E marquei direito. Eu lembro quando você foi aprovado no vestibular. Foi. Eu era muito pequenininha, mas eu lembro da festa, da comemoração. E eu sei que até então, direito seria mais uma opção, porque eu já trabalhava com informática, tinha uma formação de processamento de dados, um curso técnico, mas onde eu já trabalhava e já tinha um emprego, já ganhava muito mais do que meus amigos. Todo mundo achou que eu ia fazer alguma coisa na área de exatas e eu acabei indo pro direito. E o engraçado é que chegou lá, aí sim eu comecei a perceber o que significava aquilo e o que eu poderia extrair daquilo. Porque no início a ideia vamos ser advogado, vamos ficar rico. Coitado. Ô, ilusão. Ô, ilusão. Na verdade, levou muitos anos para conseguir alguma estabilidade. Rico, eu nem sei se eu vou ficar um dia. Né? Mas eu comecei a perceber que, através do direito, eu seria ferramenta para fazer a diferença na vida das outras pessoas. E hoje vale mais do que o dinheiro que eu ganho. O dinheiro é importante. Mas eu lembro, assim, eu não lembro o que eu comi ontem, mas eu lembro dos resultados que eu alcancei para alguns clientes, o que eles me disseram quando recebeu a notícia e como eles me tratam até hoje. Né? Eu fiz um discurso uma vez falando da Dona Maria, o nome assim, pode ser qualquer Maria, né? A minha Maria, que eu aposentei ela e quando ela morreu alguns anos depois, os filhos me procuraram para fazer o inventário e eles contando como ela falava de mim com carinho para todo mundo. Não, o Dr. Marco mudou minha vida, consegui me aposentar, ninguém mais conseguiu. E ela falava e eu nem sabia. Às vezes a gente conversava alguma coisa pelo WhatsApp, ela mandava uma figurinha, eu curtia, alguma coisa assim. Mas a gente quase não falava. Mas para as outras pessoas, ela contava histórias de como eu marquei a vida dela. E quando eu soube disso, eu falei, gente, eu fiz a diferença na vida dela. E comecei a notar que eu fiz a diferença na vida de muita gente. Ao ponto de que já teve oportunidades, por exemplo, de eu estar fazendo uma sustentação oral no tribunal, e quando o relator começa a falar o voto dele, eu já começo a chorar. Eu falo, eu consegui. Eu mudei a vida de mais uma pessoa. E
por mais que eu esteja fazendo isso, contratado para receber um valor, para receber dinheiro, esse retorno intangível, não sei se eu posso falar que é intangível, é muito maior para mim. Hoje eu faço mais por isso do que pelo dinheiro propriamente. Quer compartilhar? Não, porque eu vou começar a chorar também. Eu até quero fazer uma pergunta. Você fez um post essa semana falando algo sobre isso, que a sua agenda vai mudar um pouco em função de algo. E eu não me recordo. Eu falei, o que está acontecendo? Eu notei o movimento. E o que era? Tenta me ajudar aí, porque lembra que eu falei, não tenho memória. Depois do Covid, então. Eu venho anunciando já há algum tempo que eu vou reduzir ou eliminar os atendimentos da segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira é o dia que eu mais tenho procura. Tudo, o cliente acha que ele fica o final de semana inteiro assim, ó, segunda-feira eu vou mandar mensagem pro Dr. Marco pra perguntar como é que tá meu processo. Segunda-feira. Segunda-feira é muito cheio. Muito. Normalmente é o dia da semana que eu mais trabalho. Primeiro na segunda, na terça um pouquinho mais que os outros, na quarta normaliza. E eu percebi que para dar conta do trabalho de segunda, eu estava tendo que adiantar o meu trabalho no domingo. Porque senão eu não cumpria a agenda de segunda, de tanta coisa que eu tinha que fazer. E eu vinha fazendo isso há algum tempo, até que eu percebi que estava errado. Falei, isso não é saudável a longo prazo. Daqui a pouco eu não vou dar conta disso. Então é melhor eu reduzir os atendimentos na segunda-feira. Atendimentos que eu tô falando, reuniões, consultas. O atendimento no WhatsApp eu vou continuar normal. Externos, coisas. Assim, eu não vou marcar com o cliente na segunda-feira lá no escritório, não vou fazer isso. Segunda-feira eu vou tratar de organizar as minhas atividades típicas de advogado, fazer minhas petições, minhas audiências, cuidar das questões administrativas, dar retorno para quem me procurar pelo WhatsApp e pronto, não vai ter atendimento na segunda. Esse, a partir da segunda quinzena de agosto, eu coloquei na cabeça que vai ser desse jeito. Eu vou reduzir um pouco a disponibilidade de horário. E é engraçado porque muitos advogados antes me criticavam porque eu cobro pela consulta. Muitos advogados, quando eu implementei isso em 2014, falaram, os clientes vão sumir de você. E, na verdade, a minha agenda, ela esgota tão logo eu abro. É engraçado, eu comecei a cobrar pela consulta e durante algum tempo, realmente os atendimentos diminuíram, porém com um reflexo. Se antes eu fazia 10 reuniões para fechar um negócio, hoje eu faço 10 e fecho 9. Qualifica. Exatamente, eu qualifico o cliente que vai chegar até mim. Porque se o cliente não está disposto, de verdade, porque a consulta que eu cobro hoje é R$450 presencial, R$225 a metade se for online. Se o cliente não está disposto a pagar R$225 para falar com você, ele não está disposto a usar o tempo dele em busca da solução e não está disposto a te contratar efetivamente. Tanto que eu notei uma diferença. Eu presto um serviço que se chama planejamento previdenciário ou revisão de benefício previdenciário. É mais ou menos assim, o Fabrício está aqui no auge da atividade profissional dele, ele fala assim, Marco, eu quero fazer um estudo para ver qual é a melhor aposentadoria que eu posso ter do INSS. Então nós vamos fazer cálculos que vão projetar isso para eu saber quantos anos ele vai ter que contribuir, com qual valor, em que condição, para ele alcançar o melhor benefício. Geralmente, quem contrata esse serviço está mais perto de aposentar. Mas o ideal é que seja contratado antes, para você ter muitos anos de margem para trabalhar. Esse trabalho de revisão, os advogados que fazem sabem como ele é. De planejamento ou revisão, porque o processo é mais ou menos o mesmo. O planejamento, nós vamos criar os mecanismos. A revisão, nós vamos ver o que foi feito e se o INSS aproveitou isso da melhor forma. Para eu fazer esse cálculo, se eu tiver com todos os documentos perfeitos, eu vou levar uma manhã, meio-dia de trabalho. Mas nem sempre os documentos estão perfeitos. Às vezes eu tenho que revisar documentos de 40 anos atrás que você pega e ele está desmanchando. Tem que tomar cuidado na hora de pegar. E eu lembro que quando eu aprendi a fazer esses cálculos, aprendi a fazer essa análise, eu comecei a fazer sem cobrar. Eu fiz inúmeros cálculos sem cobrar. Os que eu fiz sem cobrar nunca se tornaram um contrato. Nunca se tornaram um contrato. Hoje eu cobro um salário mínimo para fazer o cálculo. Quase todo mundo que faz o cálculo me contrata. E eu não faço tantos cálculos como antes, mas os que eu faço viram negócio. Inclusive eu anunciei, hoje eu cobro um salário mínimo, mas a partir do mês que vem vai aumentar R$300. Porque quando as condições estão favoráveis, eu levo a metade de um dia, mas se não estiverem, às vezes eu levo 1 ou 2 ou 3 dias para fazer. E quando a gente percebe o valor que isso vai agregar, é impressionante como o INSS erra e como
os cálculos são discrepantes. Eu tenho um cliente que está aposentado com um salário mínimo que deveria estar ganhando 4. Quanto isso agrega? 3 salários mínimos a mais na vida dessa pessoa por mais 15, 20 anos. É um patrimônio que a gente não pode desprezar. E também tem a condição seguinte. E é muito raro chegar um caso para mim que o cálculo está correto. Acontece, mas muito raro. Nem que seja para aumentar R$300, mas também é raro. O normal é aumentar muito. Aumentar muito. E tudo isso acontece porque o governo ficou meio com preguiça. Quando houve a mudança de moeda do Plano Real em 1994, o governo não tinha tecnologia para calcular os benefícios mudando as moedas. Os computadores não eram tão avançados como hoje. Então o governo decidiu que ia ignorar tudo de 94 para trás. E chega alguns casos para mim que a pessoa ganhava muito mais nos anos 80, nos anos 90 do que ganha perto de aposentar. Então aposenta com benefício, quando na verdade deveria ser um benefício muito maior. Então demanda tempo fazer cálculo. Eu pago por ferramentas para me ajudar a esse cálculo, não é gratuito. E usa meu tempo. Aliás, eu tive que criar 2 processos para isso lá no escritório. Porque até então eu tinha a jornada do cliente. O cara chegou, vai me contratar e eu vou fazer a jornada com ele. Mas esse cara, ele não é bem um cliente. Ele é um cliente porque ele está me contratando para fazer uma análise. Mas se a análise for favorável e ele gostar do meu atendimento, do meu trabalho, da minha estratégia, ele vai me contratar para um negócio maior. Eu não quero ele lá para eu ganhar um salário mínimo por isso. Eu quero ele lá para fazer a revisão dele, cobrar as diferenças dos últimos 5 anos e eu já ficar com uma bolada e ganhar mais uma bolada se der certo. Eu quero é isso. Então, se ele ganha um salário, era para estar ganhando 3, eu consigo cobrar 2 salários diferentes dos últimos 5 anos. Eu vou lá e cobro a porcentagem. É isso que eu quero. Eu não quero o cliente para ganhar o salário mínimo dele. Então, eu tive que criar uma mini jornada do cliente que vai fazer a revisão ou planejamento previdenciário, para ele se tornar um cliente efetivo, um cliente normal, um cliente comum, um cliente ordinário lá do escritório. Até então, ele é um cliente pré-cliente. Então foi criada uma mini jornada para o pré-cliente. Eu não sei se. Eu vou perguntar sobre essa mini jornada. Eu vou falar, e aí eu já mostrei que eu quero representar ali as pessoas. Então, imagina, minha mãe, por exemplo, e eu falo imagina que é para poder a gente colocar isso no plano da impessoalidade. Que minha mãe vai se aposentar ou se aposentou e vai fazer uma consulta com você. Primeiro, ela não tem nenhum conhecimento de direito. Segundo, ela não sabe nem o direito que ela tem. Ela só imagina que talvez ela tenha. Porque nessa consulta ela vai te perguntar, eu posso? E depois, sabendo que tem, ela tem que saber quais são esses documentos que ela tem que te levar, onde busca esses documentos, ou se você vai fazer isso. Então, como é que é essa experiência e essa mini jornada que ele vai passar aí por você? E você vai transformar ele. Vamos pensar na minha mãe. Você vai transformar numa mãe, uma pessoa idosa, numa mãe mesmo. Que ela pode ser avó, que ela pode mimar os netos com um a mais, um agradinho a mais de vó. Vó não gosta de dar dinheiro escondidinho pro neto? Nossa, é um argumento de venda. Aquele dinheirinho que ela pode dobrar ali não é mais o remedinho dela. É um dinheiro que agora ela até ficou um tempo sem ele. Ela pode, por exemplo, tratar e fazer uma cirurgia corretiva, que foi o que minha mãe usou na aposentadoria para tirar uma catarata lá. E ela só conseguiu isso porque ela conseguiu a aposentadoria através de um advogado. E isso ela tinha contratado um outro que não conseguiu resolver. E ela conseguiu fazer o que ela queria, que era ir morar na praia, sem necessidade de ter filho por perto. Então, quando você fala que fez uma mini jornada, eu vou levar ele dali para cá, na verdade, você vai tirar a minha mãe da casa de dependente de um filho, que às vezes ela tem que seguir aquela rotina familiar de acordar muito cedo, de fazer horários específicos, para uma independência do idoso que ainda é independente e ele pode muito bem agora morar onde ele quer. Ele pode comer aquilo que ele quer, dentro das condições que são favoráveis, pode ter uma vida plena, você vai levar ele nessa mini jornada para esse ponto final. Mas aí eu te pergunto como é que é essa mini jornada lá dentro do escritório, porque eu só vejo o resultado depois que sai, porque o produto ou o serviço que sai de lá é um aposentado feliz, com uma vida plena, mesmo no Brasil, porque ele fez alguma coisa no passado, que uma das coisas foi procurar um advogado, né, correto, e correto no sentido específico e no sentido de não enganar, né? Porque o antiético, né? A gente sabe que tem aí nesse mercado.
Então, como é que é essa jornada lá dentro para você provar que você vai ajudar? Você falou, eu tenho que esclarecer lá, abro a minha planilha de custos. Mas como que é essa mini jornada dentro do escritório? Ó, na questão previdenciária, é diferente de tudo. É diferente de tudo. Porque eu estou tratando 99% das vezes com pessoas idosas. E eu costumo falar que é um monte de velhinho, tudo custoso. Se for da minha mãe que você tá falando, é. É um monte de velhinho, tudo custoso. Então, o que acontece? Eles chegam até mim com um comportamento meio que de agente secreto. Como assim? Exatamente. Eles querem falar com o advogado, mas não querem que os filhos saibam que eles estão fazendo isso. Eles não querem que os filhos saibam que o dinheiro deles vai aumentar. E não quer que os filhos saibam que vai ter uma grana para receber retroativa. Eles não querem. Eles falam, agora é o meu momento. Eu fiz a vida inteira por eles, mas agora é o meu momento. Eu vou fazer algo por mim agora. Então, eles... É agente secreto. Eles me ligam, eles conversam por código. E aquilo lá? Aquele negócio que a gente conversou, tá tudo caminhando bem. Não, tá tudo bem, tá tudo certinho. Sabe? É muito isso. E tenta um negócio que eu vou batizar agora. Que é o honorário amoroso. Como? O velhinho, a gente consegue aposentar ou melhorar a aposentadoria dele. Você vai lá, cobra o valor que estava combinado, desconta lá da parte dele, presta conta, fala, tá aqui o contrato, era tanto, eu mandei tanto na sua conta, tá tudo certinho aqui. Numa situação normal, o assunto tá encerrado. Mas com os velhinhos, ele vai voltar com um bolo, ele vai voltar com uma galinhada. Como é que você chamou? Fala. Honorários amorosos. Vai trazer um crochê, vai trazer um pano de prato bordado, vai trazer alguma coisa. E o principal, Tá aqui, eu tava doutor, pra te falando... agradecer. Hã? Tá aqui, doutor, pra te agradecer. E uma coisa que eu acho super interessante é que nós falamos a respeito de ser instrumento na de mudança na vida das pessoas. No previdenciário, eu sinto isso acima de qualquer outra coisa. Né? A previdência social, ela é uma ferramenta de dignidade por si só. Sim. Você ter um certo conforto financeiro quando você não tem mais condições de trabalhar, de produzir riqueza. Mas a previdência, ela tem tantas regras, tantas complicações, que apesar de ser direito das pessoas ter o melhor benefício, muitas vezes nem o funcionário do INSS consegue identificar qual que é o melhor benefício. Tanto que a gente, quando vai fazer um planejamento desse, eu uso uns 4 sistemas. Eu entro, faço uma métrica em um, pego o resultado, lanço no outro, para ir juntando informações como se fosse um quebra-cabeça, para ter o cenário total. A gente tem que ficar garimpando informações e não é fácil. Porque muitas vezes a gente pega lá no INSS os documentos daquele cliente, ou as informações, os prontuários, estão incompletos. Né? A pessoa trabalhou numa empresa que fechou nos anos 90 e essa empresa não recolheu o INSS. Você vê lá na carteira de trabalho dela que ela trabalhou, tá aqui todas as anotações, mas não teve o recolhimento. Então o INSS é que lá não existe. Você tem que criar mecanismo para o INSS reconhecer aquele período. O INSS que vai cobrar da empresa depois, mas o aposentado não pode ficar prejudicado por isso. Então a gente... É meio que um trabalho de historiador. E quando ele chega lá, ele nem sabe disso. Ele nem sabe. Ele chega lá, o servidor do INSS faz uma simulação, ou faz uma simulação pelo site, a própria pessoa faz lá a simulação, fala, eu não tenho direito. Aí na hora que você faz a análise, fala, você tinha que estar aposentado há 8 anos. Porque o INSS não lançou isso, essa informação está errada, tem que pedir retificação. E até através de advogado é difícil fazer essas coisas. No trabalho geral do advogado, a função dele principal é implorar que as pessoas façam o trabalho delas. Como é que é? Repete aí. O trabalho normal do advogado é implorar que as pessoas façam o trabalho delas. Então, as pessoas acham assim, o advogado vai vencer uma ação porque ele fez uma petição muito boa. Não, não é isso. Até porque hoje os advogados vão fazer petições mais ou menos niveladas, tá? À disposição para todo mundo. Tem sistemas que fornecem modelos. Aonde que tá a diferença? A diferença tá no que a gente faz por fora dos papéis. Então, o juiz manda expedir um ofício. Se o advogado não for lá implorar, não mandar mensagem implorar para expedir esse ofício, vai demorar 9 meses para ser expedido. Eu acho que eu vou escrever essa frase. Normal, o advogado implora para a pessoa fazer o trabalho dela. O trabalho dela. Eu tenho a impressão, muitas vezes, que
muitos servidores públicos encaram isso como um absurdo. Você pedir a ela para que ela faça o trabalho pelo qual ela está ganhando para fazer, e muitas vezes ganhando mais do que na iniciativa privada. Sim. Se sentem ofendidos. Tem outros que não. Tem servidor público que eu vou te falar. Honra a categoria, é impressionante. Tem um juiz que foi meu professor, se eu chegasse no fórum 7 da manhã ele estava lá, e 7 da noite ele estava lá. E ele não era obrigado a isso. Ele tem uma carga horária de 6 horas. Mas ele estava lá, 7 da manhã e 7 da noite. Ele faz a diferença na vida das pessoas? Faz, porque quando o processo chegava lá, saía uma sentença de mérito em 7 meses. Nos outros juízes, 2 anos, 3 anos. Então, ele fez a diferença na vida de muitas pessoas. Ele entregou mais do que deveria. Outros juízes criticavam ele. E ele falava assim, por mais que os juízes se sintam mal remunerados, eu reconheço que a gente ganha mais do que a maior parcela da população. Nós temos que entregar isso para eles. E o advogado é a mesma coisa. Porque se você parar para pensar, você contrata o advogado para entrar com uma ação, se ele fizer a petição, protocolar, apresentar as petições dentro do prazo, ele está fazendo o trabalho dele. Só que isso vai se resolver num prazo mais longo. Outra métrica que eu contratei uma época também foi para saber em quanto tempo o meu processo estava se desenrolando, porque eu queria rever as minhas métricas de preço. Então, certos tipos de ação, quanto tempo vai demorar para chegar ao resultado, para eu saber se eu estou cobrando adequadamente do cliente. E uma coisa que eu descobri que essas pequenas coisas que a gente faz, de ligar lá, falar, tá aí para expedir um ofício desde a semana passada, faz isso para mim, ou se não, o processo tá aí, aguardando para ir pro gabinete do juiz, manda para ele. Concluso. Pelo amor de Deus. Essas pequenas diligências que a gente faz, que são intangíveis, se alguém for analisar o processo, não vê que a gente está fazendo isso. Eu até registro lá no meu sistema. Liguei, falei com o fulano, tá aqui, tal. Se eu tirar um relatório pro cliente mostrar para ele, ele vai ver que eu fiz essas pequenas diligências. Mas se o outro advogado olhar o processo, ele não vai saber que eu fiz isso, porque isso não está registrado lá. E eu descobri que, por conta dessas pequenas diligências, os meus processos resolviam 20% mais rápido do que a média dos outros escritórios. 20%. Aí muita gente fala, 20% é pouco. Eu falo, um processo que ia durar 5 anos, durou 4. Isso gerava, além de uma satisfação mais rápida do direito do cliente, em alguns casos, satisfação mais rápida para o advogado que vai receber aqueles honorários ali, se for um honorário de final de processo, mas o mais importante, está reduzindo o meu custo. Se eu estou 20%, um ano a menos num processo de 5 anos, eu estou reduzindo meu custo. Então, eu estou, de certa forma, ampliando minha margem de ganho, ou eu vou poder oferecer um serviço ainda mais barato para o meu cliente, que vai aumentar a minha competitividade. No processo, a gente tem cerca de 5 tipos. Lembra que eu falei do primeiro tipo, que é o tempo de preparo? Esse é um outro tipo de tempo que a gente costuma eliminar. Porque em processo, uma das coisas que você olhar são os tempos. Então, quando você reduz o tempo de espera, ou seja, eu tirei de uma máquina e vou colocar em outra máquina, ou eu deixei de um processo e vou passar para o outro, né, subprocesso para outro subprocesso, esse tempo de espera, quanto você reduz, você tem ganho final. Então, às vezes, eu vou falar de uma forma simples. Se a sua telefonista, por exemplo, na sua empresa, deixa o cliente esperando e coloca o fone ali em cima da mesa e vai buscar informação, esse tempo de espera é de outro cliente que está ligando e você perdeu. Quando você reduz esse tempo, colocando a informação num procedimento ou no manual, ou colocando ele na mão, usando 5S, a ferramenta no lugar que ela precisa, você reduz o tempo de espera. Com a redução do tempo de espera, você tem mais oportunidades de ganho dentro dos processos. Então, se você reduzir apenas esse tempo, que seja de 20%, você vai ter um ganho muito maior. E aí são oportunidades que eu tenho de melhorar meu processo. Então, sempre que você for olhar para um processo, você vai olhar para a forma com que ele é executado e vai olhar também para os tempos. Quais são os tempos que eu tenho nesse processo e aonde eu posso ganhar tempo? É no tempo de preparar, eu estou me qualificando, eu estou me preparando para essa nova lei, como é que eu posso me antecipar a isso? Aí você falou, eu me formei e a lei estava fresquinha. Aquele advogado de muitos anos de carreira tinha experiência, mas você estava no pé de igualdade com ele. Então, todos os tempos dos processos são importantes para a gente fazer uma melhoria. E aí você estava fazendo certo. Talvez como advogado ele não soubesse, né? Mas como administrador eu vejo desta forma. Você ganhou tempo no tempo de espera. Aí eu falei sobre isso no outro episódio, que o dinheiro ele compra muita coisa, mas não compra tempo. Então tudo que você investe que vai fazer você ganhar tempo é barato. Porque se eu não posso comprar o tempo, se eu estou ganhando
de uma forma reflexa, tá barato. E eu invisto muito nesse tipo de coisa. Então, esses pequenos sistemas que a gente paga mensalidade, R$ 100 num sistema, R$ 30 no outro, R$ 50 no outro, quando eu somo todos dá R$ 3.000. R$ 3.000 que eu pago de assinatura de pequeno serviço. Pode parecer besteira, porque hoje nós temos uma infinidade de informações gratuitas na internet. Eu quero pesquisar uma jurisprudência, eu vou lá no Jus Brasil, por exemplo. Só que eu não quero aquela jurisprudência do Jus Brasil. Eu quero Hoje tem uma métrica chamada jurimetria, que é onde eu vou descobrir exatamente a chance de sucesso que eu tenho com aquele determinado caso. E para isso o sistema vai buscar informações relacionadas a um caso similar, com aquele mesmo juiz, com aquelas mesmas condições, como que aquele juiz se comportou, como que os recursos se comportaram, e aí eu vou ter um número. Muitas vezes a gente vai entrar, e isso ajuda a precificar também. Porque muitas vezes a gente vai entrar numa disputa e a gente descobre, por exemplo, que aquele juiz em particular nunca deu uma sentença favorável àquele caso. Então a gente já começa a trabalhar pensando no recurso. A gente já sabe que vai subir. A gente fala o tempo inteiro pro cliente, o seu processo vai subir. Aí ele, pra onde, doutora? Não, mas, É porque a gente tem Aí as vem o instâncias. conceito, né? mas aí já começa uma outra estratégia. Se eu sei que vai virar um recurso, o que eu faço? Eu já recorro de qualquer decisão que tiver interlocutória, por mais simples e boba que normalmente eu não recorri, eu faço um recurso. Para ver onde vai ser distribuído aquele agravo, porque esse relator vai ser prevento numa apelação. Dos outros. Quando eu sei quem é o relator, eu já começo a fazer a jurimetria para ele. Então, todo o processo vai ser julgado aqui ainda, em primeiro grau. Mas eu faço todo o processo já pensando no relator. Eu falo, nós vamos perder aqui. Mas nós temos que juntar tudo que aquele relator gosta. Eu vou fazer uma costura. Quando você faz isso, você está pensando no produto final do processo. Então, você está pensando não aqui no que vai acontecer, mas eu estou preparando para quem vai receber esse resultado do serviço ou produto. Então, quando você prepara, às vezes não é no cliente daquela parte, você está pensando no próximo. Isso você consegue agregar valor quando você faz pensando em onde eu quero chegar. Não era na Universidade Federal que ele queria... Onde ele quer chegar? Ele só contou ali até a Universidade Federal. Mas ele queria chegar em Massachusetts agora. Então, ele fez Universidade Federal e colocou o nome internacional na empresa dele, porque onde ele quer chegar é deixar de ter limites geográficos na empresa dele. Esse é o que eu vi dele, onde ele quer chegar. Então, da mesma forma eu preparo, e eu tenho um slogan lá na empresa que é assim, ó, me segue que eu tenho um plano. Porque quando você começou a falar, Adorei no isso. planejamento que eu me desenvolvo, que eu coloco, porque eu sei o meu ponto fraco, e o meu ponto fraco, se a fala é o meu ponto fraco, eu vou desenvolver mecanismos para falar melhor ou ser mais assertivo. Se a fala é o meu ponto fraco, eu vou ser a mulher da iogurteira top term, porque é na fala que ela poderia corrigir com uma cirurgia que ela não faz, porque o ponto fraco dela, que é a fala tremida, virou o ponto forte, que é a fala única no mundo que as pessoas imitam. Entendeu? Que quando você começa a fazer o recurso baseado onde ele vai chegar, você está agregando valor sem perceber, aliás, sabendo que vai fazer isso. Não, e você está fazendo uma coisa que grandes administradores fazem. Eu acho que eu publiquei esses dias uma frase, acho que você deve ter visto, né? Administrador não é aquele apenas para resolver problema, é para que antecipar antes mesmo que o problema aconteça, né? Então é o que você faz, vai lá ver quem que é o juiz, fala, não, isso aqui vamos entrar com recurso. Então você já está antecipando o problema que ainda nem existiu. Então o Marco é um administrador. Eu acho que ele deveria fazer, assim, aceitar. Aceita essa habilidade aí. Inscrito no CRA eu já tô, né? Sem caminho andado. Como assim? Pô, eu tenho inscrição no CRA por conta da formação na área de informática, que o CRA admite. E aí eu tenho a inscrição no CRA. Paga anuidade, nunca usei. Nunca usei. Inclusive, pessoal do CRA, por favor, respondam os e-mails, porque eu achei que o CRA... Olha o perrengue, receber e-mail, exigir que as pessoas façam Façam o o seu trabalho trabalho. dele. Eu achei que inscrito no CRA eu teria um atendimento ou uma estrutura semelhante ao que eu tenho na OAB. Não tem. A OAB, o bacharel passou na prova, fez sua inscrição, ele não precisa de mais nada nessa vida, se ele tiver inscrição como advogado, porque a OAB te fornece o escritório, inclusive são vários na cidade, tem um aqui pertinho de onde a gente tá.
chama Meu Escritório. Uma estrutura fantástica, computadores de última geração, salas de reunião, café, tudo. A pessoa chega lá e fala, eu sou advogado, quero usar uma sala. Eles disponibilizam uma sala para o advogado. E não é só aqui, não. Em vários lugares, lá perto do Serra Dourada, tem um escritório como esse. Em todo prédio de fórum, unidade do Poder Judiciário, tem uma sala da OAB com computador, com sala de atendimento, com sala de reunião. Algumas muito grandes, como é aqui, que tem internet dedicada, coisa de última geração. Algumas mais simples, onde não tem muito espaço. Mas tudo que o advogado precisa ter na vida é sua inscrição na OAB, pelo menos aqui em Goiás, e a OAB vai dar tudo para ele, para que ele possa começar o trabalho dele. Vou falar um negócio para vocês. A estrutura da OAB é tão boa que se eles oferecessem serviço de secretariado, eu encerrava minha atividade e ia para lá. Ou se não, se eles deixassem eu trazer minha própria secretária, eu encerrava tudo e vinha pra cá. Levar o cachorro pro escritório, então acabou. Pronto. Ghost no escritório, Ghost no office. Só faltou isso. Então, é uma estrutura muito boa. A OAB oferece mesmo. serviço. Você quer comprar um óculos, tem o desconto lá na ótica do advogado. Quer comprar um Livros. livro, você vai comprar o livro com desconto. Dá na até livraria gosto do de advogado. pagar anuidade. Ah, deixa eu te falar sobre isso. Você vai pagar anuidade, é caro, R$1.000 e poucos. Porém, você pega parte desse valor de volta em serviços. A mulher advogada pode ir lá na casa de assistência do advogado e fazer unha, fazer cabelo, Sobrancelha. sobrancelha. Vai abater do valor, você vai ter de volta o valor. Você vai fazer um curso na ESA, eu mesmo fiz matrícula num curso outro dia, o curso R$40, abateu dos meus pontos de recompensa lá. Então, eu achei estranho, porque até então a informação que eu tinha era que eu recebia 50% do valor de volta. Mas quando eu entrei lá no sistema, pareceu que era 100% que estava disponível para mim. Não sei se foi um erro ou se mudou a política, mas ou era metade ou aparentemente, não sei se procede, pode ser tudo. Então eu pago, além dos serviços ordinários que a OAB me fornece, tem esses serviços personalíssimos. E você aguardava isso. É porque o CRA coloca lá, por exemplo, que o administrador ou o profissional de administração inscrito lá no conselho tem direito a um e-mail institucional. Não sei se é @CRA. @CRA. Sim. Eu falei, eu quero meu e-mail. Nunca tive resposta, reiterei várias vezes. Lá eles dizem que tem um escritório compartilhado, que você pode ir para lá trabalhar, sala de atendimento, sala de reunião. Eu falei, é um lugar a mais, onde às vezes eu tô lá perto, eu posso fazer uma reunião, porque eu já usei os escritórios da OAB. Ixi, deixa eu te contar rapidinho. Quando eu formei, né? Nossa senhora, que aperto. Aí sabe o que eu fazia? Olha só, eu olhava assim, né? Às vezes o cliente já me mandava algum documento. Ah, ele mora no Jardim América, mora no setor sudoeste. O TRT, que é o Tribunal do Trabalho, é ali perto, né? No Bueno e tal. Aí eu falava assim, deixa eu te contar, se eu for te atender no escritório, vai ser tanto. Mas eu tenho uma audiência. Aí a pessoa falava assim, de manhã ou de tarde? Você tá livre de manhã ou de tarde? Aí a pessoa falava, de manhã. Eu, Nossa, que audiência, coincidência. 8 horas da manhã. Passou 9 horas, eu tô liberada. Você quer me encontrar lá? Porque eu usava a sala do serviço. Ela é privatizada, ela é privada, né? Sim. Você consegue entrar com o cliente lá, fechadinha, tudo bonitinho pra poder atender. Ih, fiz isso demais. Não, antigamente eu ia mais ao fórum. Hoje eu nem lembro a última vez que eu fui. Inclusive, essa semana eu terei que ir, porque eu vou fazer audiência como na época das cavernas, lá, presencial. Tinha anos que eu não ia no fórum, mas vou essa semana. Mas quando eu ia com frequência, era muito comum o cliente, eu preciso te ver. Eu vou estar no fórum de tal hora, tal hora. Lá tem uma sala da OAB que a gente pode sentar. No seu caso era verdade, né? É, No meu não era. Gente, tá vendo aí que vão No surgindo? meu não era, gente. mas era muito interessante. A estrutura é muito boa. Você vai lá, tem uma sala de reunião no fórum civil, tem uma sala de reunião para 8 pessoas, tem umas 4 salas de atendimento individualizadas e mais uns 50 computadores, assim, em baias distribuídos e uma recepção com máquina de xerox, com copiadora, com impressora, com internet disponível para o advogado. Chega lá, conecta o telefone dele, se ele quiser levar o notebook, leva, senão já tem aquele tanto de computador para ele usar, já todos configurados com os sistemas dos tribunais e tudo mais, porque isso é um outro perrengue do Né? advogado. Oh, Deus. Então, a OAB, tudo que a pessoa precisa para começar, na minha opinião, é um computador, um telefone e a inscrição. Com o resto ele consegue. E não é escritório michuruca, não. Como eu falei, se tivesse secretariado, eu ia para lá, porque é chique o negócio, é bem feito. Sabe? Mobília nova, planejada. Eu pago a minha anuidade
Na OAB cara achando bom. No CRA eu pago barato achando ruim, porque o CRA não me entrega nada. O CRA não me entrega nada. Inclusive eu falo que o Fabrício tinha que ser presidente lá do CRA. Porque ele sabe onde quer chegar e ele ouvindo como a OAB se comporta, com certeza ele vai conseguir implementar isso lá. Pensar na jornada do cliente, na experiência do cliente, ouvir o cliente, né? Como é que a gente faz olhando para um serviço similar? Se às vezes eu não tenho um CRA que entrega tudo isso, por que não olhar para o similar, fazer um Benchmark. e chegar nesse ponto? Por que não? E isso, quando eu tenho esse olhar de empreendedorismo, eu olho como é que o outro colega, às vezes eu não tenho um negócio próprio, mas como é que o outro colega consegue fazer? Como é que fulano de tal consegue, por exemplo, né? A gente comentou aí, eu sou uma secretária, como é que eu consigo ter um horário de almoço que eu consiga cumprir? Porque às vezes é só isso que o colaborador precisa, de um horário de almoço, que ele tem esse momento de descanso, porque às vezes ele acumula as atividades para pós, quando o cliente sai, e ele deixa para fazer isso naquele momento. Então, quando você tem ali o processo, quando olha para o colega do lado e vê a melhor prática, você consegue, nossa, então é simples assim, eu faço meu caderno de secretária anotando tudo, porque no outro dia, quando eu precisar saber para quem que eu liguei para resolver tal problema, eu agora consigo fazer. E depois é que eu faço esse processo, esse procedimento, eu começo a observar aquelas soluções. E a mesma coisa vale para empresas, ou para advogados, né, que seja. Como é que o outro similar faz? Não é a mesma pessoa na mesma função, não é a empresa do mesmo negócio, mas é como é que um conselho se comporta. Ou talvez até você tenha que olhar como é que um outro tipo de negócio se comporta que eu posso aplicar aqui na minha empresa. Ó, eu fiz benchmarking e conheci essa expressão por acaso. Houve uma época na minha vida que eu decidi que ia visitar o máximo de advogados que eu pudesse. E eu ligava, falava, eu sou advogado e quero ir conhecer sua estrutura, pode vir, vai ser bem recebido. Eu fui em vários escritórios de advocacia. Fui em vários. Eu conheci alguns que são exageradamente sofisticados ao ponto de ter uma sala de reunião à prova de grampo. Tipo assim, não consegue gravar o que foi dito lá dentro. Eu falei, nossa, deve ser dito umas coisas aqui meio pesadas. Porque meu escritório, que não é lá, assim, um fenômeno, eu já escutei cada coisa. Então aqui o negócio é chapa quente mesmo. O negócio aqui é diferenciado. Então, e conheci escritórios em outros países. E esses foram o que descortinaram um mundo novo na minha frente. Porque até então eu tinha uma referência aqui, até de grandes escritórios, mas todos engessados. Por situações variadas e diferentes. Nem todos pela mesma razão, mas todos engessados. Mas quase todos com ela em comum. A dificuldade de propaganda, porque a OAB inibe muito a mercantilização da profissão, apesar de que nós estamos vendendo um serviço, a OAB entende que não, nós não devemos mercantilizar. Ao ponto de que, se eu postar alguma coisa lá no Instagram, fizer uma live, postar um vídeo e abrir uma caixinha de pergunta falando do tema jurídico, a OAB vai me recriminar, vai me notificar, vai falar assim, você está tirando o formalismo da consulta jurídica, você está prostituindo a consulta jurídica, você não pode abrir uma caixinha para substituir uma consulta jurídica. Então, os escritórios eles ficam um pouco engessados, porque eles não conseguem explorar o seu lado criativo na questão de vender o seu serviço. Mas você pode, por exemplo, trazer à luz uns conceitos que eu, como cliente, não vou conseguir nem na consulta. Eu nem sei como consultar. Ou talvez qual é o especialista que eu procuro quando eu quero me aposentar? Ou qual é o especialista? Porque talvez não, em grande maioria a gente é ignorante disso. A gente comentou. Qual é o especialista? Eu nem sei ainda. Então, qual é o seu direito em favor do seu cliente falando de rede social, por exemplo? Que tanto você pode falar? Hoje é equiparado o uso das redes sociais, as lives, por exemplo, é equiparado a uma entrevista à imprensa. Então, o meu limite é aquilo lá. O que eu falaria para a imprensa, eu posso falar na internet. Só que é um conceito muito subjetivo. É muito subjetivo. A linha é muito tênue do que é informação jurídica e do que é mercantilização. É muito tênue. Então, e depende do contexto que está inserido também. Né? Então, é muito complicado. Hoje eu evito ao máximo. Né? Eu costumo abrir uma caixinha por semana, mas nunca para falar de direito. Minhas caixinhas são sobre outras coisas. E quando eu quero falar sobre conteúdos,
Aí eu tento, não sei se eu consigo, mas eu tento, na legenda, colocar. É o Marco que tá falando, mas é o Marco professor. É o Marco, professor universitário, Marco, professor de pós-graduação. É o professor que tá falando, não o advogado. Eu tento deixar isso evidente. Não sei se eu vou conseguir sucesso nessa divulgação dessa maneira, mas eu tento separar o advogado e o professor, apesar de que são a mesma pessoa. Inclusive, advogado e professor é uma das pouquíssimas situações que o advogado pode divulgar que ele ocupa duas funções, o advogado e, né? O advogado e professor. Porque se ele for advogado e administrador, ele não pode nem atender no mesmo espaço. Eu vi uma decisão do TED que o sujeito era advogado e contador, advogado e contador. E não, ele foi punido, porque ele não podia ter advocacia e contabilidade no mesmo lugar. Mesmo que fosse atendimento em salas separadas, não poderia. Então, às vezes nós temos alguns conceitos meio atrapalhados. E eu não vejo perspectiva disso mudar tão cedo. Até o ano passado, o advogado não podia fazer nenhum tipo de post patrocinado. Proibido. Nossa. Aí mudaram a regra, falou, agora pode. Agora pode. Aí eu fui lá e patrocinei. Já chegou notificação. Chegou notificação dizendo o seguinte. Aí eu fiz o patrocinado lá do Google. Um anúncio simples, escritório de advocacia, Goiânia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Coisa muito, assim, é quase que uma lista telefônica. Tá aqui o escritório de advocacia em Goiânia. Tá. Só que as ferramentas de marketing na internet, elas são ótimas para vender. São vendedoras muito bem programadas para levar o seu produto, seu serviço, a sua mensagem ao público que interessa. Então, o que acontece? O fiscal da OAB estava num outro site totalmente aleatório e apareceu para ele lá a propaganda do meu escritório naquelas janelinhas lá. Por que isso aconteceu? Por conta do remarketing. Né? Então eu vou lá, o sistema do Google, o sistema do Facebook já captou que aquele computador, que aquele usuário tem interesse em advocacia e mostrou meu anúncio para ele. Para a OAB, no meu caso em particular, não sei se é assim para todos, disse que anunciar tudo bem, mas se aparecer lá sem a pessoa me buscar, é infração disciplinar. Isso, o que acontece? Não fui punido, graças a Deus, mas me dá o trabalho de me defender, de comparecer até o tribunal, de juntar documento, de preparar minha defesa, de organizar. E o pior de tudo, na minha opinião, mina o desejo de eu ser criativo na venda do meu trabalho. Eu tava fazendo um curso de marketing. Fazendo curso de marketing para aprender ali, fazer uns posts mais legais, etc e tal. Aí tinha uma mentoria com a pessoa lá do curso, né? Ela falou assim, olha, na sua bio, você tem que falar a transformação que você faz na vida da pessoa. Então, você faz inventário, essas coisas assim, você tem que colocar lá, soluciono conflitos familiares, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não posso pôr isso. Porque eu tô prometendo uma causa ganha, eu tô prometendo que eu vou solucionar o conflito. Como que eu vou prometer uma coisa? E assim, não sei se vocês sabem que os escritórios não podem ter nomes, causa ganha, não sei o quê, advogados associados. Os escritórios, a gente tem uma regra que tem que ser o nome, pode ser o nome, o prenome, o Amanda e o sobrenome, ou só o sobrenome, mas não posso usar termos ali. Então, eu falei pra ela, porque a gente não pode garantir o resultado favorável do processo. Eu falei, eu não posso pôr isso, senão eu posso ser procurada, né, representada no meu órgão, que eu tô fazendo uma propaganda ilegal, simplesmente por um soluciono. Vamos falar de perrengue, então, de advogado, ou de uma das formações que eu tenho de social media, e dentro da sustentabilidade, né, do trabalho que a gente tem um trabalho social. Então, uma amiga que eu ajudava num lar de idosos me procurou para ajudar na rede social porque eles queriam fazer uma campanha de arrecadação para um orfanato. E aí eu falei, uma das coisas que agrega valor quando a gente está falando de ONG ou de associação é a prestação de contas. Mas para você prestar contas, você dá transparência, você usa a rede social. Mas qual é a melhor forma de usar a rede social, né? Então, não vou entrar no mérito da advocacia porque entra detalhes que eu desconheço. Mas imagina você falar sobre um orfanato, mas não pode postar foto de criança.
por exemplo. Então, como é que eu vou fazer essa entrega? E aí vem muito daquelas outras habilidades que a gente trabalha. Na criatividade, por exemplo, eu vou usar os recursos do storytelling, que eu vou trazer, vou contar uma história. Mas quando é que eu vou contar essa história? Eu vou usar a foto ou o vídeo, sem aparecer a imagem da criança de que forma? Uma das formas é visitando o local. Eu fiz a foto do brinquedo num berço vazio, porque aquela criança atravessou uma jornada, foi muito bem criada. O dia que eu fui lá, por exemplo, existiam 8 bebês, e 2 eram gêmeos, com até 8 meses. Que estavam naquele abrigo. O nome correto não é esse, eu estou usando orfanato aqui para que as pessoas, né, que não conhecem, mas então aquele abrigo que traz as crianças enquanto elas estão ali em poder da justiça para depois voltar ao lar, para depois ser reinserido num outro lar, se for necessário, elas precisavam dar transparência para dizer para aquele dinheiro era para um carro, para levar as crianças, para buscar recursos, para o que quer que seja. E como eu digo que aquilo existe, não é fake, né? Então eu trago a história e conto e mostro o quê? A estrutura. Eu não preciso mostrar uma criança para mostrar que eu criei uma estrutura. Então, é um berço, é um brinquedo que traz ali aquele aconchego, né? Eu vou mostrar a estrutura, o telhado. Então, eu uso a criatividade dentro dos limites legais que eu tenho para fazer. Eu estou fazendo marketing? Não, eu estou dando publicidade, porque o que agrega valor numa coisa social é exatamente a transparência e a prestação de contas. Então, trazer ali, foi criada uma conta específica, eu não vou poder mostrar os dados sensíveis, mas como é que eu mostro essa publicidade? Então, o criativo, e quando eu digo que eu sou multi, vem aí, e o advogado faz da mesma forma, dentro das regras que eu tenho que fazer, quais são as ferramentas possíveis para eu conseguir apresentar e agregar valor. Então, quando eu trouxe esse exemplo aí, a gente tem, quando é um idoso também eu vou fazer da mesma forma, quando eu vou fazer um trabalho social, entrega, muitas pessoas, elas entregam cestas, por exemplo, né? Mas elas não querem mostrar aquilo. Mas por que eu não posso mostrar, por exemplo, que eu não estou entregando comida para alguém, mas eu estou me organizando, bastidor, como é que é legal aquela parte da cozinha em que as cozinheiras estão conversando, rindo e cantando uma música coletiva no trabalho. Então, é isso que eu falo, pensar um pouco fora da caixa quando o analista de processos, quando o administrador entra, e não é com a função de vender, mas mostrar em qual ponto o seu processo agrega valor. E o meu, Ana Paula, agrega valor com criatividade, não quando eu vou tentar bular uma regra, mas quando eu vou agregar valor naquilo que eu estou fazendo, apesar de existir uma regra, eu não vou descumprir. Então, quando eu trago para cá essa educação aí e trazendo alinhamento dos conceitos, que eu coloco aqui na mesa 2 advogados e 2 administradores e a gente consegue conversar sobre o mesmo assunto, eu estou agregando valor. Eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos perto do encerramento, já fui alertado. Mas na advocacia, na hora que surgir alguém que entenda perfeitamente as regras da publicidade e consiga promover o trabalho de um advogado sem infringir as regras, essa pessoa vai ficar multimilionária. Porque agora sim, você e o seu amigo vão pensar, agora vamos ficar ricos sendo advogados? Agora, então... Porque todas as vezes que eu escuto uma possível solução, eu já sei que na OAB não funciona. Por exemplo, nós temos uma regra e ela é abrangente. Ela não explica o que significa o conceito dela. Que diz o seguinte, o advogado ele viola as regras éticas da publicidade se ele fizer ostentação. Eu ia falar disso. E a lei não determina o que é ostentação, só fala que é uma violação disciplinar. Isso é para tentar equilibrar as coisas, porque eu gosto de pegar no pé do Paulo, ele estava aqui ontem, porque ele tem uma Mercedes. Fala, nossa, Paulo, tá ficando rico, hein? Tá andando de Mercedes. Ele não pode fazer um vídeo lá na Mercedes para postar na rede social, para atrair o público. O advogado, ele não pode, aí trazendo para a realidade do trabalho, ele não pode ir lá e falar assim, ó, que eu estou inaugurando a minha sede, são 4 andares, são 180 funcionários. Ele não pode fazer isso, porque a OAB vai entender que é ostentação. Eu tenho até medo da gente pegar, viajar, postar sei lá, fui na França, postei lá a foto na Torre Eiffel, ou Eiffel, não sei como que se pronuncia, a poliglota é a Amanda. E aí, tá lá a foto, paguei 10 parcelas de 170 para fazer essa viagem. Na minha cabeça, eu não tô ostentando, não. Foi até mais barato que ir pro Nordeste. 10 parcelas de 170, ok. Sei. Não, mas eu compro passagem nesse preço. Eu tô com 2 viagens para os Estados Unidos ano que vem. Uma eu paguei 1.700, hotel e avião, a outra 2.300. E uma para
Grécia 2024. Essa dos Estados Unidos eu comprei com 2 anos de antecedência. Então, Planejamento é uma... planejamento. Então, eu compro, mega promoção. Aí, tá lá, 10 par 770. Isso vai ser considerado ostentação? Eu não sei. Talvez eu seja chamado, pelo menos, para explicar. Pelo menos para explicar, devo ser chamado. Quando você for explicar, você me conta como é que a gente acha essas parcelas aí, porque a minha passagem tá assim, num valor diferente. Eu vou agora em eu vou agosto, te colocar no setembro. grupo onde as promoções chegam. Tem lá as promoções chegam, você fala, comprar. Compartilha os caminhos, né? Compartilhe Né? os caminhos. Você tá Também planejando quero. ir, eu já estou com planos aí, é setembro, aí a gente chega lá. Então é isso. O nosso horário tá esgotando. Esse foi um podcast para falar dos perrengues da advocacia, uma realização de Marco Alves Sociedade de Advocacia, apoio a Amanda Gouveia Advogada, Paulo de Tarso Advogado e Ribeiro Corporation, patrocínio Meu Amigo Importa e despachante documentalista, e meus agradecimentos aos administradores Fabrício Ribeiro e Ana Paula Afonso Barbosa. Muito bem, então você... Muito bem.